Com a proposta de zerar o transporte do pescado no estado, o governo de Mato Grosso pretende dobrar o turismo de pesca esportiva. O projeto de lei que proíbe a pesca comercial foi aprovado em primeira votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deixar para a segunda votação, porque aí é o momento onde cada deputado vai poder sugerir, porque ali está falando de valores a serem indenizados os pescadores através do defeso, ali está falando de políticas públicas que são feitas pelo governo. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, se aprovado em todas as etapas, fica proibido o transporte, a comercialização e o armazenamento de pescado por um período de 5 anos, o que preocupa os pescadores, isto porque o auxílio oferecido pelo governo não supre as necessidades. Mas a gente não sobrevive com o salário mínimo, que nem eu falei, meu pai tem que roçar, meu pai tem que ir para o mato, porque assim, querendo ou não, da pesca você não recebe assim, vamos dizer, um salário mínimo no mês, mas vai rotacionando o dinheiro, quando você pega e você vende, entendeu? Um salário mínimo só não sustenta uma família, não tem quem diga que sustenta, não tem como. Dona Cleonice Ferreira é aposentada, seu marido fica 5 dias no rio pescando e ela na cidade comercializando o pescado. Para ela, os pagamentos mensais podem auxiliar nas despesas, mas não completa. Agora, se o governo pagar esses 5 anos, todo mês um salário, para nós tudo beleza, porque nós vivemos do peixe. Meu marido não tem salário, é do peixe que nós vivemos, né? E eu ganho um salário mínimo só, e daí não dá. Raimundo Pereira, coordenador da colônia de pesca Z16, vê no projeto a eliminação de vez das atividades de pescas, sendo que o único prejudicado é o pescador profissional cadastrado. Para nós acha difícil, né? Porque nós não concordamos com o projeto dele, né? De eliminar, nós trazer o nosso peixe, né? Porque nós temos uma cota de 500 quilos por mês, por que ele não reduz a cota, já que ele está achando que está muito, né? Porque reduzir zero fica difícil para nós. Nenhum pescador concorda com isso, né? E nós não podemos ir no rio trazer um peixe para casa para comer, né? Que nem tem muitas pessoas que ele tem a família dele, que tem muitos idosos que não podem ir no rio. Como que ele vai trazer um peixe? Se trouxer um peixe é multado, aí fica difícil para o pescador. Esse salário que está sendo oferecido aí de um salário mínimo no primeiro ano e depois com a redução, não ajuda aí o pescador de maneira alguma? Eu acredito que no primeiro ano seria bom, para o pescador não é tão ruim, um salário, né? Mas no outro ano já é meio salário, no segundo ano, no terceiro ano 25%, e no quarto e no quinto ano zero. Como que um pescador que vai fazer 60 anos, já quase na hora de se aposentar, vai sobreviver? Ninguém dá emprego para um cara aí de 60 anos, 65 anos hoje. A ideia sua então seria reduzir o volume de peixe aí, oferecido aí para eles venderem e manter a piracema no caso? Eu acredito que se o governo reduzisse pela metade a nossa cota e fiscalizasse, outra coisa que não tem, fiscalização no rio. Não existe fiscalização. O pescador armador tem direito de trazer 5 quilos, ele vai lá, traz o que quer. Traz 20, 30, 40 quilos, né? Os caras vão para todo lugar, traz muito peixe e nós fica sem ter a condição de pescar, né? Porque se eles reduzir para nós trazer, ou não conseguir trazer, vamos fazer o quê? Todos esses pescadores, 90% deles são afiliados, eles vivem exclusivamente da pesca. Meu pai vive da pesca, meus tios também, a gente sempre sobreviveu disso, né? Então, é ruim para toda a família, porque nós sobrevivemos inteiramente da pesca, né? Minha mãe tem um problema na perna, então ela não pode trabalhar. Então, assim, se não puder pescar, vai fazer o quê, né? Porque a gente sobrevive da pesca desde sempre. As galerias do plenário da Assembleia Legislativa ficaram lotadas na manhã dessa quinta-feira. Pescadores de diversos municípios vieram acompanhar a votação do projeto que altera a política de pesca no estado. Eu quero continuar trabalhando, eu não quero pegar salário mínimo do governo, porque eu pescando o salário meu é melhor. Então eu não quero pegar a migalha do governo. O que eles tinham que fazer? Tirar as barças do rio, não ferrar o pescador que depende do rio. O pescador não acaba com o rio, não acaba com o peixe, o pescador cuida do rio. Além dos pescadores, representantes de entidades da área socioambiental também acompanharam a votação.
e criticaram a maneira como a proposta chegou na Assembleia Legislativa. O governo do estado tem reiterado nessa prática de projetos de grande impacto socioambiental, sem nenhum debate com a comunidade, né? E muitos deles inconstitucionais. Neste caso, a gente ainda não chegou na análise de constitucionalidade, mas assusta, né, a velocidade desse projeto, dada a sua complexidade, não só ao meio ambiente, mas especialmente sobre a vida das pessoas. Só recapitulando, nesta quarta-feira chegou aqui na Assembleia Legislativa um novo projeto do governo do estado que, na prática, proíbe a pesca profissional nos rios de Mato Grosso por 5 anos. Ainda durante a sessão, os deputados aprovaram um regime de urgência urgentíssima, o que significa um trâmite muito mais rápido. Por isso, ainda na quarta-feira, o projeto começou a ser apreciado no plenário na Comissão de Mérito. Como membro da Comissão de Meio Ambiente, Wilson Santos pediu vista do projeto, que foi devolvido nesta quinta-feira. Com regime de urgência urgentíssima, todo o trâmite da matéria está sendo feito no plenário. O deputado aproveitou a oportunidade para explicar o motivo de ser contra a iniciativa. Há, na minha concepção, uma saga, há um desejo, desde 2012, de extinguir a profissão do pescador profissional em Mato Grosso. Em 2012, aqui nesta casa, isso já foi objeto de discussão. Isso já foi objeto para destruir e acabar com uma carreira milenar, que é do pescador profissional, do pescador artesanal. Depois, em 2019, aterrissou nesse parlamento um projeto que ficou intitulado Cota Zero. E agora, 4 anos depois, o Executivo traz de novo a mesma matéria, deputado Lúdio, sem um estudo técnico. O governo teve 4 anos para debruçar sobre esse tema, deputado Mioto. E ele apresenta o projeto sem estudo técnico, colocando os deputados numa situação constrangedora, porque o deputado e as suas assessorias não têm um estudo técnico para saber se realmente o estoque pesqueiro na bacia do Alto Paraguai, na bacia do Xingu, do Telespires, do Araguaia, do Guaporé, realmente houve uma redução expressiva no estoque pesqueiro. Não tem dado nenhum, então não há. Em relação a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção número 169, que aconteceu no dia 7 de junho de 1989 em Genebra, e o Brasil é signatário disso, diz o seguinte: quando o Legislativo ou o Executivo desejar impor alguma medida, é preciso consultar as comunidades sobre o impacto que ela receberá. Então, as comunidades indígenas, as comunidades tribais, as comunidades de quilombolas, as comunidades de ribeirinhos, as comunidades de pescadores, não foram em nenhum momento consultadas. Então, não há projeto técnico, não houve consulta às comunidades que serão impactadas. Na realidade, naquele momento, talvez não caberia nem mais vista, porque já tinha os votos. Mas é um assunto tão polêmico e importante que não tem por que a gente tentar fazer de uma forma tão assodada. Nesse ponto eu concordo. Então eu dei a vista de 24 horas, ele estudou o projeto, como ele mesmo disse, dormiu pouco essa noite, estudou, eu também estudei. Ele alegou nos primeiros momentos que não havia estudo, tem um estudo de mais de 300 páginas. Ele alegou que não tem um biólogo assinando, tem 3 biólogos assinando e um zootecnista. Inclusive esse zootecnista presta serviço hoje para o Ministério da Pesca em Brasília. Quer dizer, nós temos um movimento de estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, que já estão de alguma forma fazendo uma proibição do transporte, com a base do transporte zero. Ainda alguns falam do pescador profissional, outros não. Então essa é uma discussão que está tendo no país, em vários estados, e está tendo aqui também. Eu vi pelo projeto que ainda esse pagamento, na minha opinião, ele vai diminuindo no 2º e no 3º ano, o que nós não concordamos aqui na casa, vamos discutir isso melhor. Ele fala em qualificação dos pescadores para que eles possam ter uma nova profissão. Eu acho que nós temos que incluir crédito com financiamento, com juros zero, para que com tempo de carência, para que ele possa montar uma outra estratégia, uma outra estrutura. Ele tem que ser qualificado
mercado para isso, tem que ter uma gestão para isso. Então são várias áreas que nós temos que discutir do projeto, caso ele queira ser aprovado. Se a gente sentir que essa é a maioria aqui na Assembleia, nós vamos fazer uma audiência pedida por mim, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, para que ela aconteça. E já combinamos que não será na semana que vem, para que ele possa se preparar melhor, que ele se possa... Não, vai ser na folga dele. Então ele vai se preparar melhor, vai conseguir apoios nesse ponto, porque não pode ser um assunto que a gente vai fazer em 24 horas, nem em 48 horas. Então ele vai ter o tempo que for necessário, nós vamos ouvir essas comunidades quilombolas, originários, pescadores, ribeirinhos, como também vamos ouvir os prefeitos, as prefeitas, vamos ouvir as pousadas, todos aqueles que tiverem interessado em contribuir para isso, para dar tranquilidade aos nossos deputados, para que eles possam votar com o conhecimento de tudo o que está acontecendo. Pescador, com isso que o governo quer dar, um salário mínimo no primeiro ano, meio salário no segundo, 25%, ele ganha mais dinheiro se ele vier para vir no CPA pedir esmola, virar mendigo. Uma gente que ajudou a construir esse estado, que fez a cultura desse estado.